pessoal, tudo bem? Questão 133 do Enem 2020, uma questão que fala um pouquinho sobre gaiola de Faraday, beleza? Segue o Insta, compartilhe com seus amigos e vamos lá, vamos à questão. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o gabarito e depois trazer alguns conceitos para vocês sobre os tipos de raio que existe, certo? E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre a gaiola de Faraday, como é que funciona, certo? Isso é um termo que confunde muitas pessoas. Muitas pessoas não entendem muito bem como é que funciona o raio, certo? E eu vou trazer aqui para vocês nunca mais errarem esse tipo de questão, beleza? Nós temos aqui dois tipos de raios, né? Os chamados raios negativos e raios positivos. Vinícius, como assim? Toda vez que lá na atmosfera estão se organizando as nuvens, né? Tem uma passagem de água, de gelo e tudo mais, e aí essa passagem de água, de gelo pode, por atrito, criar cargas negativas nas nuvens, certo? Ou cargas positivas nas nuvens. Temos que lembrar o seguinte, toda vez que temos uma carga negativa na nuvem, ela vai induzir aqui na Terra cargas positivas, certo? O campo elétrico sempre fica, né, do positivo para o negativo. Se nós colocar aqui do positivo para o negativo e largarmos uma carga elétrica, ela tende para onde? Do negativo para o positivo, certo? Se nós largar uma carga positiva, ela tende do positivo para o negativo. Aqui no caso, como criou-se uma carga negativa na nuvem, né, mediante atrito da água com gelo e tudo mais, que são as mais comuns, e dá os raios mais fracos, o raio ele vai sair da onde? Da onde vai ser a passagem de elétrons? Do negativos para positivo. Aí dá uma descarga elétrica de cima para baixo, certo? Tranquilo? Esse é o tipo de raio mais comum que a gente existe aqui na nossa atmosfera, beleza? Vinícius, como funcionam os raios positivos? É mais raro, certo? Eles são menos comuns, coloquei aqui. A passagem, né, o atrito que tem entre gelo e água, forma aqui na nuvem cargas positivas. Essas cargas positivas induzem a formação de cargas negativas aqui na Terra. As cargas negativas para o positivo, o que acontece aqui? Sobem elétrons do chão para a nuvem. Vinícius, então quer dizer que dá um raio de baixo para cima? Exatamente isso. Beleza? E aí acontece o que? Os raios positivos chamados e raios negativos. Muitas vezes esse assunto aqui não é trabalhado com detalhes, mas eu trouxe aqui para poder esclarecer. Os raios positivos eles são bem menos comuns, chega de 5 a 10%, mas eles são mais fortes, dá mais destruição. Como que acontece lá, Vinícius, na gaiola de Faraday? Eu peguei como exemplo aqui uma nuvem, certo? Que ela está carregada negativamente, igual esse exemplo aqui. E aí, induziu aqui no chão o quê? Uma carga elétrica positiva, certo? Ela tende a puxar para mais próximo. Os elétrons aqui, o que vai acontecer? Vai sair da nuvem e vir aqui e vamos supor que isso aqui seja um carro. Um carro aqui, no caso, o que nós temos que entender? Os elétrons vão sair e vão ficar por aqui, ó. Como a tendência deles é se repelir ao máximo, ela vai ficar sempre na superfície mais externa aqui da gaiola, certo? E aí, no caso, dentro dele não vai formar um campo elétrico, o campo elétrico vai ser nulo. E aí a pessoa fica protegida porque as cargas elas ficaram mais afastadas até o possível, certo? É assim que funciona a gaiola de Faraday e a pessoa fica protegida ali dentro. Vamos para as alternativas. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis conforme citado no texto? Isolamento elétrico dos pneus? Essa resposta aqui não pode ser, porque o que acontece? Por mais que os pneus aqui estejam isolando, né, o veículo e tudo mais, temos que entender que a diferença de potencial que tem aqui de uma nuvem negativa e positiva é muito grande. E aí acaba que o isolamento dos pneus, por mais que a borracha isole, a resistividade dos pneus em relação a uma alta diferença de potencial, ela é bem pequena. E aí, no caso, essa diferença de potencial acaba eliminando esse isolamento dos pneus, certo? O efeito para-raio da antena. Olha só, vamos pensar no seguinte, a antena não funciona como um para-raio. O para-raio, a primeira coisa que tem que lembrar dele, tem que estar aterrado. E a antena ali do veículo, ela tá ali para captar o sinal, para poder ter rádio AM, FM, certo? Blindagem pela carga metálica. A resposta é essa, que é no caso a gaiola de Faraday, que eu acabei de explicar aqui na questão. E aí, escoamento da água pela lataria. Não tem nada a ver essa parte aqui que fala em relação ao escoamento da água, porque não é pelo fato de escorrer a água que vai poder escorrer as cargas elétricas. E aterramento pelo fio terra da bateria. Primeira coisa que você tem que levar em consideração, que a bateria do carro não está aterrada, certo? Não tem nada que conecta o fio da bateria com o chão, beleza?
A única coisa que está conectada, que está ligada ao chão ali é os pneus. E os pneus, eles estão, né, com borrachas. Então, eles estão, entre aspas, de certa forma, sem ter nenhum raio nem nada, eles estão isolados do chão, certo? Então, não tem um aterramento pelo fio da terra. Pelo fio da terra na bateria. Certo? Beleza, a questão é essa. Siga, compartilhe com os amigos aí para poder entender um pouquinho sobre tipos de raios negativos e tipos de raios positivos. Saber o porquê que o raio ele sai da nuvem para a terra ou da terra para a nuvem, certo? Ele é bem mais raro. Muita gente talvez nunca deve ter ouvido falar sobre isso, mas também acontece, beleza? E é isso aí, até a próxima. Muito obrigado. Valeu! Yeah.